E aí galera beira, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Egídio Martiniano e eu estou aqui para mais um vídeo onde iremos gravar a correção do exame de ordem. Se você não sabe do que eu tô falando, vai no canal do professor Bruno Criado. Opa, já se inscreve e ativa o sininho para acompanhar todos os conteúdos que estamos produzindo para a sua preparação na OAB. Mas estamos aqui hoje para corrigir o 29º exame de ordem. E aí vai lá no canal e veja que nós já corrigimos o 31º e o 30º exame de ordem, ok? Então se você já assistiu, maravilha, estamos aqui para corrigir ética profissional, que você sabe que sou eu o responsável, ok? Prova branca, procura aí já o PDF, dá uma pausa no vídeo. Procure o PDF para que você possa acompanhar comigo a correção. Mas também nesse meio tempo, mande para os seus colegas que estão todos aí apavoradíssimos, né? Esse período difícil que é o exame de ordem, toda a preparação e as noites incansáveis de estudo, mas saibam que vai tudo valer a pena. Por isso que eu e outros professores estamos aqui para ajudá-los e tentar tornar este processo um pouco mais tranquilo, belezinha? Então, se você está aqui comigo, já pegou o seu exame para que possa acompanhar a aula, vamos combinar assim, ok? Eu tenho um slide para que a gente possa acompanhar as questões, eu faço comentários, indico ali a leitura de um artigo, mas antes de eu passar a resposta, você pausa o vídeo, tente responder a questão e depois a gente corrige. Vamos combinar assim? Resolução de questão é o melhor método para fins do exame de ordem, por isso que eu recomendo pessoalmente que você faça assim, ok? Qualquer coisa, podem também me procurar nas minhas redes sociais, deixa eu ativar aqui o slide, podem procurar no meu Instagram, @egidio.martiniano, é o meu Instagram oficial para contato com os alunos, então toda dúvida que você tiver, mande para mim, beleza? Mande para mim, que eu terei a maior alegria de ajudá-los, tá bom? Não estão sozinhos. Chique? Então vamos lá? Sem mais delongas, vamos dar início aí à correção do 29º exame de ordem, prova branca, começando por ética profissional, belezinha? Então vamos lá, meus queridos, aparecendo aí na tela para vocês. Júnior é bacharel em Direito, formou-se no curso jurídico há 6 meses e não prestou ainda o exame de ordem para sua inscrição como advogado, embora pretenda fazê-lo em breve. Por ora, Júnior é inscrito junto à OAB como estagiário e exerce estágio profissional de advocacia em certo escritório credenciado pela OAB há um ano. Nesse exercício, poucas semanas atrás, juntamente com o advogado José dos Santos, devidamente inscrito como tal, prestou consultoria jurídica sobre determinado tema solicitada por um cliente do escritório. Os atos foram devidamente assinados por ambos. Todavia, o cliente sentiu-se lesado nessa consultoria, alegando culpa grave na sua elaboração. Considerando o caso hipotético, bem como a disciplina do Estatuto da Advocacia da OAB, assinale a opção correta. Alternativa A diz que Júnior não poderia atuar como estagiário e deverá responder em âmbito disciplinar por essa atuação indevida. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria praticada é de José. B. Júnior não poderia atuar como estagiário e deverá responder em âmbito disciplinar por essa atuação indevida. Já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria praticada é solidária entre Júnior e José. C. Júnior poderia atuar como estagiário, já a responsabilidade pelo conteúdo da atuação na atividade de consultoria praticada é solidária entre Júnior e José. E D. Diz que Júnior poderia atuar como estagiário, já a responsabilidade pelo conteúdo na atividade de consultoria praticada é de José. Pause o vídeo para que você possa responder. E agora que você já respondeu, vamos então à resposta, vamos então à correção. Estou aqui acompanhando com a minha tela para que a gente possa fazer eventuais anotações. Mas vejam bem, pessoal, Júnior é bacharel em Direito, acompanha aí comigo, né? Formou-se no curso jurídico há 6 meses e não prestou ainda o exame de ordem. Vejam, pessoal, Júnior, bacharel em Direito, embora não tenha prestado o exame de ordem, poderia exercer o estágio profissional? Poderia atuar como estagiário? Sim. Vejam, a OAB permite que não apenas o aluno de Direito, ainda na graduação, nos 2 últimos anos, diga-se de passagem, seja estagiário. Não. A OAB permite que o bacharel em Direito que não prestou o exame de ordem, não está inscrito na OAB,
também seja. Então, Júnior, poderia ser estagiário devidamente inscrito na OAB? Sim, sem problema nenhum. Por outro lado, a questão vai trazer para nós que poucas semanas atrás, o que eles fizeram? Júnior, junto com o advogado José dos Santos, prestaram consultoria, tendo ali ambos assinado o documento, certo? Porém, o cliente se sentiu lesado nesta consultoria. E aí, ele vai procurar os seus direitos e a OAB quer saber se Júnior e o advogado José dos Santos, né, podem ser de alguma forma responsabilizados. Vejam só, é uma questão que vai basicamente cobrar de vocês aí o conhecimento sobre qual é a atuação do estagiário dentro da ordem, né? Mas saibam que, primeiro, a resposta a gente já falou com relação a Júnior poder ser estagiário, sem problema algum, ok? Tá lá no parágrafo terceiro, tá lá no artigo 3º, parágrafo 2º da OAB. Então, Júnior pode ser advogado? Pode ser advogado, sim. Então, vejam, pode ser. Opa, advogado não, falei errado. Pode ser estagiário. Vou dar uma resumida aqui, senão eu fico escrevendo demais. Mas pode ser, está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto. Vou colocar aqui abreviadinho também. Então, pode ser sim estagiário. Todavia, ele poderia ter prestado essa consultoria jurídica juntamente com o seu advogado supervisor? Poderia, poderia. É exatamente isso que este artigo e outros da OAB vão dizer. O estagiário, pessoal, ele pode prestar todo tipo de atividade, todo tipo de serviço, inclusive atos privativos de advogado, desde que supervisionado pelo seu, né, supervisor, né? Ficou até redundante. Então vejam que, além de preencher os requisitos para ser estagiário lá do artigo 9º do Estatuto, e aí vai dizer que ele tem que, por exemplo, né, estar devidamente matriculado, todas essas questões, ter capacidade civil, né, estar em dia com a justiça eleitoral, militar. Claro que não vai se exigir dele a aprovação no exame de ordem. Então, além de preencher ali os requisitos lá do artigo 9º, né, também vai poder ele realizar todos os atos tidos como privativos do advogado, tá? Deem uma olhadinha também no artigo 29, caput, ok? Lá do Regulamento Geral. Dê uma olhadinha no artigo 29 do Regulamento Geral, que vai dizer exatamente isso. Pode realizar os atos? Pode. Inclusive alguns que são extrajudiciais, até mesmo sem supervisão ele poderia. Mas supervisionado, todos os atos. Tá, professor, ele pode realizar todos os atos desde que supervisionado. É isso que o senhor está mostrando aqui para mim. Mas e a responsabilização vai ser dele? Não. Uma vez que ele é um estagiário e está sendo supervisionado pela OAB, pela OAB não, pelo seu advogado, isso significa que a responsabilização não será dele. Não será dele. Será de quem? Será de José dos Santos, o advogado. Mas isso significa que Júnior nunca seria responsabilizado perante a OAB e o trem passando. Isso significa que Júnior nunca seria responsabilizado perante a OAB? Não. Vejam bem, se ele pode realizar todos os atos, mesmo privativos de advogado, desde que supervisionado, se eventualmente Júnior realizar algum ato sem esta supervisão, ou seja, sem esta autorização do seu chefe, aí sim ele pode incorrer na única hipótese prevista no Estatuto de infração ética disciplinar para o estagiário. Deem uma olhadinha, vou anotar aqui em outra cor, o artigo 34, inciso 29 do Estatuto. Vou abreviar aqui também. O artigo 34, inciso 29, vai prever justamente o estagiário que pratica ato excedente da sua atuação, tá bom? Então, diante de tudo isso que eu estou falando, qual poderia ser a resposta correta, né? A D. Júnior poderia atuar como estagiário, beleza. Já a responsabilidade pelo conteúdo de atuação na atividade de consultoria praticada é apenas de José. Se Júnior tivesse praticado o ato de consultoria sem autorização de José, aí a gente até poderia falar do ato excedente, portanto, de alguma responsabilização. Do contrário, enquanto supervisionado, será sempre ali a culpa, né, do seu advogado. Belezinha, galerinha? Vamos lá então, aproveitem nesse período, tome um copo de água para, né, se acalmar um pouco e também se inscreva no canal, hein? Não vai se esquecer disso. Questão número 2.
O advogado X foi preso em flagrante enquanto furtava garrafas de vinho de valor bastante expressivo em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sem a presença de representante da OAB. Com base no disposto no estatuto, assinale a afirmativa correta. Então, antes só de eu ler as alternativas, vejam bem, estamos falando aqui de um advogado que furtou garrafas de vinho de expressivo valor. Então, nós vamos falar aqui de qual temática? Prerrogativas dos advogados. Já dá um pulo lá no artigo 7º, que tem vários incisos com várias prerrogativas que nós e vocês, em breve, advogados, terão também. E o 7º A, que fala das prerrogativas das mulheres advogadas. Não, das advogadas grávidas, né? Assim fica melhor de falar. Vamos lá então, vamos ler as alternativas. A. Diz que a lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo a prisão ser relaxada. B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada desde que haja comunicação expressa à seccional da OAB respectiva. C. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo ser concedida liberdade provisória não cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. D. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada e independe de comunicação à seccional da OAB respectiva. Bem, como eu disse, esta questão vai tratar aí das prerrogativas dos advogados e essa nem tem muito nem o que falar. Dei uma olhada no artigo 7º e 7º A, como eu falei, onde estão ali todas as prerrogativas, mas está muito claro um ponto importante. Dei uma lida lá no artigo 7º, 7º do Estatuto, inciso 9. Inciso 9 não, perdão, inciso 4, falei errado. E eu tenho ele aqui para ler para vocês. Diz o artigo 7º do Estatuto, inciso 4, que ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Opa, aí a gente já vai conseguir matar a resposta. Vejam, o advogado X foi preso em que situação? Furtava garrafas de vinho em um supermercado. De acordo com o que diz o inciso 4 do artigo 7º, ele estava no exercício da profissão? Não. Então precisava do representante da OAB? Não. Mas isso significa que há um ponto final ali, infine, no artigo 7º, inciso 4, que é qual? Deve-se pelo menos comunicar a seccional da prisão deste advogado. Então, vamos procurar a resposta. A lavratura do auto de prisão foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante? Não, porque só há representante quando realizada a prisão no exercício da profissão. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada desde que haja comunicação expressa seccional da OAB respectiva. A lavratura do auto de prisão em flagrante foi eivada de nulidade em razão da ausência de representante da OAB, devendo ser concedida liberdade provisória não cumulada com aplicações de medidas cautelares diversas de prisão. D. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada e independe de comunicação à seccional da OAB respectiva. Já ficou meio claro, até por conta das caras que eu faço, que a alternativa correta tem que ser a B. Não é mesmo? Tem que ser a alternativa B. A lavratura do auto de prisão em flagrante não é viciada, porque não ocorreu uma prisão no exercício da profissão. Todavia, há sim a necessidade de comunicação expressa à seccional da OAB respectiva. Belezinha? Acertaram? Então vamos lá, vamos para a questão número 3. Vamos lá. A Sociedade de Advogados X pretende associar-se aos advogados João e Maria, que não integrariam como sócios, mas teriam participação nos honorários a serem recebidos. Sobre a pretensão da Sociedade de Advogados X, de acordo com o disposto no Regulamento Geral, assinale a afirmativa correta. Alternativa A é autorizada, contudo deve haver formalização em contrato averbado no registro da sociedade. A associação pretendida deverá implicar necessariamente vínculo empregatício. B. É autorizada, contudo deve haver formalização em contrato averbado no registro da sociedade de advogados. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício. C.
É autorizada independentemente de averbação no registro da sociedade. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício. E D. Não é autorizada, pois os advogados João e Maria passariam a integrar a sociedade X como sócios, mediante alteração no registro da sociedade. Você já deve ter entendido que pela expressão pretende-se associar-se, que estamos falando do famoso advogado associado. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o advogado associado ele é uma espécie de um intermediário e também um colaborador dos escritórios. Por que intermediário, professor? Porque ele não chega a ser sócio, mas ele também não é advogado empregado. Então ele não é sócio nem empregado. O que ele é então? Associado. O advogado associado ele é um colaborador do escritório. Por exemplo, em questões em que aquele escritório não trabalha, ele não advoga, ele vai lá e se associa com um advogado que é experiente, que tem bastante conhecimento naquela área, para que possam ali colaborar. Claro que com a questão apenas de obter o ganho, né, da ação e, obviamente, questão de participação de honorários, ok? Então vejam que a sociedade de advogados somente pretendeu associar-se com os advogados João e Maria. E aí ela pergunta para vocês, configura vínculo empregatício? Vejam bem, o advogado empregado é uma outra figura também dentro desse meio, mas sabe qual é a diferença entre eles? O advogado empregado preenche os requisitos de uma relação empregatícia, coisa que o associado não. Então, o advogado empregado ele vai ter ali a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, pessoa física, pessoalidade. O advogado associado não vai ter. Então, já começa aí uma primeira distinção entre eles. E aí vejam só, se é um advogado associado, a OAB vai fazer um requisito. A OAB fará um requisito. Para que o advogado associado possa, então, se associar com a sociedade, o seu contrato de associação deve ser averbado ao contrato social ou ato constitutivo que criou aquela sociedade lá no respectivo conselho seccional. Beleza? Então vejam que ele é um associado, não configura vínculo empregatício e precisa averbar o contrato deste advogado associado no ato constitutivo da sociedade, lá no conselho seccional. Inclusive, já anotem aí, para ficar completo, né? Questão número 3 está lá no artigo 39 e alguns seguintes que falam do associado, 39 e 40, a respeito, então, desta situação dele, a questão da averbação, tá bom? Só para fins de complementação, o advogado associado, perdão, empregado, vou escrever aqui. Aqui é o associado e aqui eu vou escrever o empregado. O empregado está lá no artigo 18, 18 e seguintes, tá bom? Só que aqui no caso, vocês vão dar uma olhada no estatuto da OAB, tá bem? Só para fins de complementação aí, deem uma olhadinha. Vamos corrigir a questão? Pausou o vídeo? Vamos lá, vamos à resposta. Alternativa A. É autorizada, contudo deve haver formalização em contrato averbado no registro da sociedade. A associação pretendida deverá implicar necessariamente vínculo empregatício. B. É autorizada, contudo deve haver formalização em contrato averbado. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício. C. É autorizada, independentemente de averbação no registro da sociedade. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício. D. Não é autorizada, pois os advogados João e Maria passariam a integrar a sociedade X como sócios, mediante alteração no registro da sociedade. Vejam, eles até podem se tornar sócios, mas a questão aqui não falava isso. Pretendem associar-se, então é o associado, não é se tornar sócios. Então, obviamente que a alternativa correta só poderia ser a B. É sim autorizado, contudo deve haver a averbação ali devidamente no ato constitutivo lá no conselho seccional. A associação pretendida não implicará vínculo empregatício, porque só tem vínculo empregatício o advogado empregado, porque preenche os requisitos de uma relação empregatícia. O associado, não. Como é um mero colaborador, é aquele trabalho eventual, claro que devidamente remunerado, mas não fica restrito a advogar apenas nas causas da sociedade, já que ele só é um colaborador, ele vai ter a própria carteira de clientes dele. O empregado não. Pode ter sim a sua carteira de clientes, como pode ser ali com dedicação exclusiva.
beleza? Deem uma olhadinha depois no artigo 18 e seguintes também para a gente complementar aí os conceitos de advogado empregado. Vamos lá, próxima questão. Opa, você já se inscreveu no canal? Já mandou para os colegas? Estou aguardando, hein? Questão número 4. O advogado João, conselheiro em certo conselho seccional da OAB, foi condenado pelo cometimento de crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. João respondeu o processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Quanto aos direitos de João, considerando o disposto no Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. A A diz que João tem direito à prisão domiciliar em razão de suas atividades profissionais ou à prisão em sala de Estado Maior durante todo o cumprimento da pena que se inicia, a critério do juiz competente. B. João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior durante o cumprimento integral da pena que se inicia. Apenas na falta dela, em razão de suas atividades profissionais, terá direito à prisão domiciliar. C. João não tem direito a ser preso em sala de Estado Maior em nenhum momento do cumprimento que se inicia. Não terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior apenas durante o transcurso de seu mandato como conselheiro, mas não terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. Qual que é a temática que a gente está trabalhando aqui? Prerrogativa de novo dos advogados. Matéria que despenca na OAB, não pode ir para o exame de ordem, gabaritar ética, sem ler todos os incisos do artigo 7º e 7º-A, tá bom? Vejam só, artigo 7º, inciso 5, que eu também trouxe aqui para ler para vocês, que vocês já vão matar a resposta. Inciso 5 do artigo 7º do Estatuto. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, prisão domiciliar. Tá? A sala de Estado Maior geralmente são salas que ficam em áreas militares, ou mesmo pode ser que fique dentro de uma cadeia, mas são salas ali com alguma comodidade a mais, voltadas especificamente para o advogado ficar, já que a OAB prevê esta prerrogativa a nós, ok? Só que qual que é a questão? O artigo 7º, inciso 5, diz que não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior. Ou seja, antes de transitar em julgado, beleza, pode ficar em sala de Estado Maior. Quando iniciar o cumprimento efetivo de pena, então prisão pena, quando iniciar o cumprimento então definitivo, aí ele perde este benefício. Portanto, reparem, o benefício da sala de Estado Maior é apenas antes, durante ali, ou o cumprimento provisório, né, durante ali o procedimento, o processo que está ocorrendo. Uma vez transitado em julgado, prisão comum. E aí vejam que ele termina ali na parte final. Na falta de sala maior, ele vai ser recolhido então em prisão domiciliar. Acompanhe aí comigo no artigo 7º, inciso 5. Vejam bem, só vai haver prisão domiciliar também antes do trânsito em julgado e na falta de sala de Estado Maior. E aí vamos lá. João é conselheiro. Isso tem alguma diferença? Dá alguma regalia? Não para isso, porque aqui no artigo 7º temos prerrogativas dos advogados, conselheiros ou não. Então vejam, um advogado, ele é conselheiro, João, foi condenado a uma pena privativa de liberdade. João respondeu o processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí ele quer saber, João tem direito de ficar em sala de Estado Maior ou ser recolhido à prisão domiciliar? A. Diz que João tem direito à prisão domiciliar em razão de suas atividades profissionais ou à prisão em sala de Estado Maior, durante todo o cumprimento da pena que se inicia. B. João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior durante o cumprimento integral da pena que se inicia. Apenas na falta desta, em razão de suas atividades profissionais, terá direito à prisão domiciliar. C. João não tem direito a ser preso em sala de Estado Maior em nenhum momento do cumprimento da pena que se inicia. Nem terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. E D. João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior apenas durante o transcurso de seu mandato como conselheiro,
mas não terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. Vou só registrar aqui o artigo 7º, inciso 5 do Estatuto, do Estatuto e a OAB. Dei uma lidinha ali depois nele, tá bom? Artigo 7º, inciso 5, mas todos vocês vão ler, todos vocês irão decorar. Chique? E aí, né, vejam bem, diante de tudo isso que a gente acabou por conversar, qual que vai ser a resposta correta, pessoal? Evidentemente, obviamente será a C, porque a C é que diz que João não tem direito a ser preso em sala de Estado Maior em nenhum momento do cumprimento da pena que se inicia, nem terá direito em decorrência de suas atividades à prisão domiciliar. Ele só teria durante o cumprimento provisório, né? O fato dele ser conselheiro, como diz a D, por exemplo, não tem nada a ver também, ok? Lembre-se, sala de Estado Maior ou, na sua falta, prisão domiciliar, apenas durante o cumprimento provisório. Ou seja, o processo está correndo, ainda não transitou em julgado. Belezinha, galera? Ficou claro? Vamos lá então, questão número 5. O conselheiro seccional X da OAB proferiu duas decisões, ambas unânimes e definitivas, em dois processos distintos, acerca da matéria que é objeto do processo 1, a diversos julgados em sentido diametralmente oposto, proferidos pelo Conselho Seccional Y. Quanto ao processo 2, há apenas uma decisão contrária, outrora proferida pelo Conselho Federal. De acordo com a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal, com fundamento na divergência com as decisões emanadas do Conselho Seccional Y. Também cabe recurso da decisão proferida no processo 2 ao Conselho Federal, com base na divergência com a decisão anterior do Conselho Federal. B. Não cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal, com fundamento na divergência das decisões emanadas pelo Conselho Seccional Y. Cabe recurso da decisão proferida no 2 ao Conselho Federal, com base na divergência com decisão anterior do próprio Conselho. C. Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 ao Conselho Federal, com fundamento na divergência com as decisões emanadas do Conselho Y. No entanto, não cabe recurso da decisão proferida no processo 2 ao Conselho Federal, com base na divergência com a decisão anterior do próprio Conselho Federal. E a D diz que não cabem recursos das decisões proferidas no processo 1 e 2, tendo em vista a definitividade das decisões emanadas do Conselho Seccional. Galera, o que a gente está falando aqui? A temática em específico é recursos. Recursos onde? Dentro ali dos processos disciplinares, né? Ou então de decisões de modo geral, mas aqui especificamente estamos falando aí de decisões dentro dos processos disciplinares, ok? Vejam bem, processo disciplinar é uma matéria bem interessante de se analisar, porque é um mini processo dentro da OAB para advogados que cometem infrações de qualquer natureza, assim como decisões de modo geral também da OAB, que se sujeitam a essa questão de eventual recurso, né? Não dá para a gente discutir muito sobre isso agora neste vídeo, mas sabem que há, né, uma hierarquia, né, subseção, Conselho Seccional e o Conselho Federal, e aí eu faço um paralelo em sala de aula, que o Conselho Federal é como se fosse o STF. Então, todo recurso, em última instância, irá lá para o Conselho Federal, tá? Vejam que aqui no caso, nós temos o Conselho Seccional X, que proferiu duas decisões, ambas unânimes e definitivas, em dois processos distintos. Aí, no processo 1, há diversos julgados em sentido contrário. Foi proferido pelo outro Conselho Seccional, ó. Foi proferida pelo outro Conselho Seccional. Quanto ao processo 2, vou grifar de outra cor, há apenas uma decisão, que foi proferida pelo Conselho Federal da OAB. E aí ele quer saber como que a gente vai encontrar a resposta, né? Vejam só, pessoal, esta questão de recurso, se permite ou não, a resposta vocês vão encontrar no artigo 75 do Estatuto da OAB. Já fica aí registrado o artigo 75, né? Já vai falar, e eu vou tomar a liberdade de falar para vocês também, vou lê-lo, né? Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional
que não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariam esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro conselho seccional, e ainda o Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e provimentos. Isso significa então, pessoal, que vai caber recurso de decisões não unânimes ou, se unânimes, que contraria aí algum diploma legal da OAB ou mesmo jurisprudência. Vejam só, a OAB ela usa a seguinte expressão: decisões proferidas pelo Conselho Seccional quando não tenham sido unânimes, ou sendo unânimes, contrariem esta lei. Vejam que a OAB ela vai então ser muito ampla, né, com relação ali às decisões que acabem contrariando a própria jurisprudência interna, porque ela quer que haja o quê? Segurança jurídica, uniformidade, né? Então, obviamente, se eu tenho ali qualquer decisão anterior que decidiu em sentido contrário, as posteriores devem acompanhá-la. Via de regra, devem acompanhá-la. É claro que isso permite recurso. E aí o recurso, se for o caso, readequa a jurisprudência, né? Não significa também que será uma jurisprudência imutável. Mas vejam bem, se na questão do Conselho X, o processo 1, eu tenho diversos julgados, mas mesmo no 2 eu tenho uma outra decisão proferida, galera, não tem problema algum. Vejam que a segunda parte do artigo 75 diz assim, ó, decisão do Conselho Federal ou de outro conselho seccional, entre outras leis ali que ela cita, o regulamento, o código de ética. Ou seja, a OAB fala decisão, ela não fala decisões. Obviamente, então, se é decisão, uma só é o suficiente. Então, pelo que eu estou falando aqui, você já está sentindo qual é a resposta. Vamos pular para ver? Vamos. Galera, obviamente que de tudo isso que eu fui comentando, significa que os processos aceitam recurso, né? Cabe recurso da decisão proferida no processo 1 do Conselho Federal ao Conselho Federal da OAB, com fundamento na divergência das decisões emanadas pelo Conselho Seccional Y. Tranquilíssimo. E também cabe recurso da decisão proferida ao processo 2 perante o Conselho Federal, com base na divergência com decisão anterior. Não falava decisões, falava decisão. Então vejam que qualquer decisão será o suficiente para permitir ali recurso, beleza? Então aqui fala que não cabe recursos, tudo balela. Se for unânime, mas contrariar jurisprudência ou algum diploma normativo da OAB, cabe recurso. Ah, professor, não é unânime, cabe recurso? Cabe recurso também. Se não for unânime, maravilha. Agora, se a decisão for unânime, precisa contrariar tanto a própria OAB, a sua jurisprudência, ou o seu regramento. Beleza? Você acertou? Maravilha. Questão número 6. Vamos lá, tá acabando. A conduta de um juiz em certa comarca implicou violação às prerrogativas de advogados previstas na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto, demandando representação administrativo-disciplinar em face do magistrado. Considerando a hipótese narrada, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. A. É competência dos presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção formularem a representação administrativa cabível. Em razão da natureza da autoridade da providência, o ato não pode ser delegado. B. É competência apenas dos presidentes do Conselho Federal e Seccional formularem a representação. Todavia, pode ser designado outro advogado investido de poderes para tanto. C. É competência apenas do presidente do Conselho Seccional formular a representação. Em razão da natureza da autoridade da providência, o ato não pode ser delegado a outro advogado. E D. É competência dos presidentes do Conselho Federal, Seccional e Subseção formularem a representação, todavia não pode ser designado outro advogado investido de poderes bastantes para o ato. Aqui é uma prerrogativa que temos nós advogados de nos vermos defendidos e dentre elas, se alguma autoridade de qualquer natureza violar as nossas prerrogativas, cabe aí algumas figuras nos defender, nos representar aí perante um eventual processo disciplinar, certo? Aonde que a gente vai encontrar respaldo jurídico, né, normativo com relação a isso? Dê uma olhadinha aí no artigo 15 do Regulamento Geral da OAB. Lá ele vai dizer exatamente quem pode. E eu também vou lê-los para vocês. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção
ao tomar conhecimento de fato que possa causar, ou que já causou, violação de direitos ou prerrogativas da advocacia, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Opa, já vimos que vai caber então aos 3 presidentes, federal, seccional e subseção. Então, por exemplo, aqui diz que é apenas do presidente seccional, a gente já pode matar. Aqui fala que é para 3, ó, aqui fala Conselho Federal, aqui fala seccional e subseção, aqui fala apenas dos 2, então a gente também já matou. Vai ficar entre a A e a D, né? Só que além disso, ela vai requerer um outro conhecimento, que está onde? No parágrafo único. Diz assim: o presidente pode designar advogado investido de poderes bastantes para as finalidades deste artigo. Ou seja, ficaríamos entre a A e a B, só que uma diz que o ato não pode ser delegado e a outra diz que pode ser designado outro advogado. Então, qual que é a resposta correta, de acordo com a leitura do artigo 15 do Regulamento Geral? Obviamente que é a D. É competência dos 3 presidentes e pode sim delegar para outro advogado. E aí, acertou essa também? Vamos para 7. Vamos aí para a penúltima. Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes de mandato ortogado para a defesa do cliente Tomás em juízo. Todavia, Tomás deixou injustificadamente de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. Em 8/4/19, após negar-se ao pagamento devido, Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que este esclarecesse de forma pormenorizada questões que entendia pertinentes e necessárias sobre o processo. Contudo, Milton informou que não prestaria nenhum tipo de informação judicial sem pagamento, a fim de evitar o aviltamento da atuação profissional. Em 10 de maio de 2019, Tomás solicitou que Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que haviam sido confiados ao advogado durante o processo relativos ao objeto da demanda. Milton também se recusou, pois pretendia alienar os bens para compensar os honorários devidos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vejam só, aqui nós temos uma questão que vai desde ali de uma eventual infração ética disciplinar, como também qual é o dever do advogado para com seu cliente. Milton exerceu fielmente, né? Exerceu fielmente. Ou seja, pessoal, a gente já vai imaginar que exercendo fielmente é porque o processo ali já acabou. E Milton representou, como dizem, né? Todavia, a questão é que Tomás não pagou. E aí Milton tomou 2 atitudes. Não ia mais prestar consultoria, né? De nenhuma espécie ali, nenhum tipo de dúvida, como também ele iria reter bens, né? Então, veja, ele não prestaria nenhum tipo de informação, como também, né? Ele solicitou que, ele devolvesse alguns bens que haviam sido confiados, né? Mas Milton também se recusou. E a OAB quer saber quais dessas condutas configuram eventual infração ética, né? O que eu tenho para dizer para vocês de início, galera, ainda que o cliente não tenha te pago, não tenha, né, aí honrado com as obrigações, isso não significa que você pode se negar ali prestar todo tipo de assistência com relação às informações do processo. Se o cliente não te pagou e você não quer mais ser então advogado, não quer mais representá-lo, você pode renunciar ao mandato. E aí você procura os seus meios judiciais de conseguir efetivar aí o seu débito, né, aquilo que você tem direito de receber. Outra coisa que também não autoriza o advogado a fazer, eu já estou dando spoiler aí, né? Se você não respondeu ainda, pausa o vídeo, pausa o vídeo. Mas se o advogado, então, também não recebeu, não lhe é autorizado reter os bens para buscar aí uma satisfação. Aonde que a gente vai encontrar essa resposta, professor? Estou curioso, vou escrever aqui de rosa para mudar para mudar, ficar colorido, né? A gente vai encontrar essa resposta no artigo 12 do CED, Código de Ética e Disciplina. O artigo 12 vai dizer o seguinte para nós, e eu vou ler também aqui, e você acompanha aí o escrito no slide. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver aos clientes bens, valores e documentos que lhes sejam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos
complementares que se mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos, né? Então vejam só que nós temos aí uma questão bastante complicada, mas que o advogado, pela sua atuação proba, deve ali, né, preencher todos os requisitos do artigo 12 no sentido de exercer até o final com honradez a sua profissão, tá bom? Inclusive, no caso de Milton, ele incorreu numa infração que vai ensejar até uma suspensão por prazo indeterminado, que é não prestar contas ao cliente, né? Se ele não presta contas ao cliente, não presta nenhum outro tipo de informação, são condutas distintas, mas se ele também não presta contas ao cliente, ele pode ensejar aí uma suspensão por prazo indeterminado. Vejam só. Então vejam, tem que prestar informação, tem que devolver os bens, também tem que prestar contas, ou seja, você tem que, até o fim, exercer com honra a sua atuação. Por isso que, diante de tudo que eu falei, as duas atitudes de Milton, infelizmente, configuram infrações éticas, né? Então, não poderia ser apenas a praticada em 8 de abril, que era não mais responder dúvidas, como tampouco não poderia ser apenas a de 10 de maio, que é reter bens, tá bom? Ele devolve os bens, mas como ele já sabe que há bens ali que podem ser penhorados, ele já entra então com uma ação de execução. Belezinha, galera? Então a 7 é B. E chegamos à última questão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já mandou para os colegas o link? E já se inscreveu no canal? Já foi lá me seguir no Instagram? @egidio.martiniano. Estou te esperando lá e à disposição para todas as dúvidas. Vamos para a última questão, gabaritando ética aí, hein? Vamos lá. Os sócios de certa sociedade de advogados divergiram intensamente quanto à solução de questões relativas à conduta disciplinar, relação com clientes e honorários. Em razão disso, passaram a pesquisar quais as atribuições do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional da OAB respectivo, que poderiam ajudar a solver as suas dificuldades. Considerando o caso narrado, bem como limites de competência do TED do Conselho Seccional, previstos no Código de Ética, assinale a afirmativa correta. A diz que não compete ao TED a consultas realizadas em tese por provocação dos advogados, atuando apenas em situações concretas. B. Compete ao TED atuar como um conciliador em pendências concretas relativas à partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente. C. Não compete ao TED ministrar cursos destinados a solver dúvidas usuais de advogados no que se refere à conduta ética por eles, que é deles esperada. E D. Compete ao TED coordenar as ações do Conselho Seccional respectivo e dos demais conselhos seccionais, com o objetivo de reduzir a concorrência das infrações disciplinares mais frequentes, né? Professor, vamos lá. Então, o TED, Tribunal de Ética e Disciplina. Se ele chama tribunal, eu imagino que ele tenha por dever, competência, julgar. E é verdade. Toda infração ética disciplinar que é praticada por um advogado vai ser punida necessariamente no TED. Qual TED? Depende, tá bom? Qual TED? Depende. A regra é que será do local da infração. Então, independentemente da inscrição do advogado ser em São Paulo, ser em Minas, ser no Rio, ser na Bahia, onde seja, o estado onde ele praticou a infração ética disciplinar, ainda que não seja o estado onde ele está inscrito, seja de maneira principal ou suplementar, não importa, mas o local da infração é que será o responsável para puni-lo ali perante o TED. Salvo se for, por exemplo, o caso de uma suspensão preventiva, aí vai ser o caso da inscrição do advogado principal, diga-se de passagem. Aqui no caso, vejam só, né? Aqui no caso, vejam só, a gente está querendo descobrir quais outras as competências do TED, vejam bem. E onde a gente encontra essa resposta, professor? Anotem aí no artigo 71 do Código de Ética e Disciplina, né? E aí lá ele vai trazer algumas para nós, e aí eu já vou elencar qual é que vai ajudar a gente a matar essa questão. Vou anotar aqui até de outra cor, vocês acompanham no slide. Lá no inciso 6, beleza? Inciso 6, na alínea B, obviamente, do TED, do SED, né? Então, no artigo 71, inciso 6, a linha B do SED, Código de Ética e Disciplina, vai estar falando exatamente a competência necessária para que nós possamos acertar. E eu vou ler aqui porque eu também trouxe. Então, 71, inciso 6, a linha B.
Vejam, o inciso 6 diz que cabe ao TED, né, atuar como órgão mediador ou conciliador das questões que envolvam. E aí diz a linha B. Partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrente de subestabelecimento, bem como resultem de sucumbência nas mesmas hipóteses. E vejam, diz o A, dúvidas e pendências entre advogados, diz o C, controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade. Mas vamos lá, vamos ler o inciso 5. Diz que organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca de ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia. 4. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia. 3. Exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno da seccional. 2. Responder a consultas formuladas em tese sobre matéria ética disciplinar. E a 1, lendo de trás para frente, né, julgar em primeiro grau os processos ético-disciplinares. Então, nós já descobrimos ali mais ou menos qual vai ser a resposta. Mas vamos lá. Poderia ser a C que diz que não compete ao TED ministrar cursos? Gente, vamos ler o inciso 5, né? Obviamente que não. Vejam, não compete ao TED responder a consultas? Nós acabamos de ler que compete a ele. B. Compete ao TED atuar como conciliador em pendências concretas relativas à partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente? Opa, me parece que está certo. Vamos ler a D. Compete ao TED coordenar as ações do conselho seccional respectivo e dos demais conselhos seccionais com o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações. Galera, eu li isso no artigo 71? Não. Por isso que, obviamente, é correta, só poderia ser a B. Né? Compete ao TED atuar como conciliador em pendências concretas relativas à partilha de honorários entre advogados contratados conjuntamente. Belezinha? Gabaritamos, então, ética, 8 questõezinhas. Agora vai faltar apenas 32, mas é claro, de todas as 72 que eu sei que vocês irão acertar. Conto com vocês assistindo os outros vídeos dos meus colegas professores para que vocês consigam aí a famosa vermelhinha, beleza? Mas a aula ainda não acabou. Eu tenho um último recado para vocês. Tá aí meus mapas mentais de ética profissional na sua terceira versão, recente aí atualizada este ano, tá bom? Estará no link da descrição para que você possa acessar o meu Drive e baixar gratuitamente um PDF com, se eu não me engano, 15 ou 16 mapas mentais. Quem adora mapa mental vai ser um deleite, porque são mapas bem importantes com conteúdos de maior incidência e algumas informações extras que eu não tenho dúvida que vai ajudá-los. Qualquer dúvida, meu Instagram está aí na tela, @egidio.martiniano. Eu conto com vocês lá, tirando todas as dúvidas. Afinal de contas, são as nossas escolhas a que melhor definem o que somos, muito mais que nossas habilidades. Então, se você escolheu estar aqui comigo assistindo este vídeo e assistindo os demais, sacrificando o final de semana e todo o tempo livre para alcançar o seu sonho, tenha certeza de que, em breve, você irá realizá-lo. Então, conte comigo e com todos os colegas professores aqui no canal do Professor Bruno Criado. Não se esqueça de se inscrever e também de enviar para os seus colegas, beleza? Um grande beijo e contem comigo, tá bom? Em breve seremos colegas advogados. Tchau, tchau.